Sejam bem-vindos! Hoje vamos iniciar mais um conteúdo do nosso curso. E para lembrar da nossa programação, na aula de apresentação de departamento pessoal, nós vamos falar sobre 10 assuntos na parte teórica. E posteriormente, as aulas seguintes serão práticas do conteúdo conforme informados. Então, nesse contexto, espero que vocês estejam aproveitando hoje. Vamos começar nosso conteúdo falando sobre um assunto muito importante para você que hoje quer saber sobre qual assunto falaremos. Pois bem, o assunto é encargos sociais e trabalhistas. Nesta aula vamos esclarecer para que saiba tudo e mais o seu impacto que esses encargos podem gerar no seu negócio. Os encargos sociais e trabalhistas são custos obrigatórios pagos mensalmente sobre a folha de pagamento. Basicamente, trata-se de quanto custa manter cada funcionário em sua empresa. Mas nessa aula, uma dúvida que sempre causa quando a gente contrata um colaborador. Você sabe exatamente quais são os encargos sociais e trabalhistas que está pagando e como eles impactam no orçamento direto na sua empresa? Bem, os pagamentos de despesas operacionais, impostos, taxas, salários e os encargos sociais e trabalhistas são alguns elementos essenciais ao funcionamento de qualquer uma instituição. Isso porque os encargos sociais e encargos trabalhistas no Brasil afetam de maneira significativa o custo versus o faturamento. Devido a uma legislação trabalhista defasada e um sistema tributário confuso e cheio de distorções, faz com que isso aconteça. O fato é que empreender no Brasil vai além do desejo de construir um negócio sólido e contribuir com a sociedade dentro do seu desenvolvimento. É preciso lidar com certos fatores, mas a criatividade e determinação não bastam nesse sentido. O conhecimento sobre eles é fundamental. Mas o que são encargos sociais e trabalhistas? De que maneira eles afetam o seu negócio? Esse é um assunto realmente complexo. Porém, para simplificar um pouco todo esse contexto e essas informações, vamos utilizar um conteúdo com tudo que você precisa saber para entender melhor de como os encargos sociais e trabalhistas funcionam, seus percentuais de cálculos, como eles impactam a tomada de decisão do empreendedor. Então, pessoal, o que são esses encargos sociais e trabalhistas? Os encargos sociais e trabalhistas, como nós estamos informando, são os custos diretos e indiretos sobre as contratações de funcionários da empresa. Ou seja, é quanto custa ao empreendedor manter todos os empregos além do salário combinado na contratação. De natureza tributária, pagos ao Estado que futuramente sejam revertidos em algum tipo de benefício ao trabalhador. Ou seja, trata-se de um recurso que não pode ser acessado de imediato pelo trabalhador, diferente dos encargos trabalhistas que vamos falar a seguir. Mas para entrar nesse assunto, vamos entender primeiro o que são os encargos trabalhistas. Nesse caso, são custos diretos, pois são aqueles pagos diretamente ao trabalhador. Porém, diferente dos salários, são chamados de benefícios concedidos pela empresa. Podemos citar como os planos de saúde, seguros,
vale alimentação, dentre outros. Porém, não são convertidos em remuneração. Um bom exemplo aqui que nós vamos trazer para ilustrarmos isso é o fato de a empresa não poder pagar vale alimentação a seus funcionários em dinheiro. Além desses, entram aqui também o pagamento de férias, 13º salário, horas extra, dentre outros. Assim como os benefícios são obrigatórios, como as gratificações e bonificações. Mas agora vamos deixar claro quais são os tipos de encargos sociais e trabalhistas que nós temos. Conforme falamos, agora sabemos que os encargos sociais e trabalhistas são divididos em custos indiretos e custos diretos, de acordo com sua natureza. Os primeiros são pagos ao Estado e os outros pagos diretamente ao trabalhador. Pois bem, agora que falamos e temos os conceitos definidos, podemos classificá-los para entender as características de cada um deles. Vamos citar os principais encargos sociais. Primeiro, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. PIS, Programa de Integração Social. PASEP, Programa de Formação do Servidor Público. E ainda assim nós temos o Salário Educação, Contribuição para o Sistema S. Agora que citamos, vamos informar como são pagos e seus respectivos benefícios. Iniciaremos pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Os pagamentos feitos ao INSS servem para custear o trabalhador em casos de acidente, doença, invalidez, morte e maternidade, assim como dar apoio em casos de desemprego e aposentadoria. O valor pago mensalmente pelo empreendedor à Previdência corresponde a 20% sobre a folha de salário dos funcionários. Além da contribuição, é descontada do trabalhador. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS funciona como uma espécie de poupança ao longo prazo, em que o empregador deposita o correspondente a 8%. Além desses dois citados, nós temos também demissão sem justa causa, sendo que, nesse caso, o empregador é obrigado a pagar a multa de 40% sobre o total depositado até o período da rescisão. Além disso, o FGTS também pode ser utilizado pelo trabalhador para aquisição da casa própria e, com isso, sem que necessariamente exista a rescisão do contrato de trabalho. PIS, PASEP, Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O PIS é um fundo pago mensalmente pelo empreendedor para custear o desenvolvimento do trabalhador, sob a alíquota de 1% sobre a folha de funcionários. O PASEP, por outro lado, é custeado pelo Estado e beneficia os funcionários da iniciativa pública. Um outro que nós citamos é o Salário Educação. Dentre os encargos sociais, o Salário Educação é um programa social voltado à manutenção da educação básica, ensino fundamental, e deve ser recolhido pelo empreendedor sobre um percentual de 2,5% sobre o total da folha de salários do mês. E o último citado é a contribuição para o Sistema S. O Sistema S é um conjunto de entidades
criadas para financiar instituições profissionalizantes, laboratórios e centros de tecnologia responsáveis pela formação e capacitação de trabalhadores. Vamos entender então como funciona essa divisão. A Previdência é destinada às seguintes entidades e os percentuais, as alíquotas: Senai, 1%, SESI, 1,5%, SENAC, 1%, SESC, 1,5%, SEBRAE, de 0,3% a 0,6%, SENAC, 0,2% a 2,5%, SEST, 1,5%, SENAT, 1%, SESCOP, 2,5%. Então, pessoal, esse exemplo, agora vamos falar dos encargos trabalhistas, tá? Quais são os encargos trabalhistas? Aqui vamos informar os principais: férias, 13º salário, vale transportes, hora extras e horas adicionais, vale alimentação, refeição e planos médicos. Agora que nós citamos, vamos detalhar cada um desses que acabamos de falar. Férias. As férias são um dos principais encargos trabalhistas, no qual o trabalhador, a cada 12 meses de trabalho, tem o direito de 30 dias de descanso, além de um adicional pago pelo empreendedor correspondente a 1/3 do salário base. 13º salário. O 13º salário é uma gratificação correspondente a um salário extra e pode ser pago em até 2 parcelas. A primeira em novembro, a título de adiantamento, e a segunda em dezembro, com os descontos devidos com o salário normal. Horas extras e adicionais. A hora extra é um pagamento de horas excedentes trabalhadas além da jornada normal. Os percentuais pagos variam conforme o dia e horário trabalhado, sendo no mínimo de 50% até o máximo de 100% da hora. Vale alimentação, refeição e planos de saúde. Os encargos trabalhistas, como vale alimentação, refeição, cesta básica, seguro de vida ou planos médicos e odontológicos, são benefícios não obrigatórios, que podem ser pagos integralmente pelo empreendedor sem nenhum desconto ou parcial variável conforme o acordo em contrato com os colaboradores. Agora que nós citamos todos os encargos, vamos entender como os encargos sociais e trabalhistas impactam diretamente no empreendedorismo. Conforme falamos sobre os principais encargos sociais e trabalhistas, você deve ter percebido a responsabilidade do empreendedor para gerenciar o quadro de funcionário e ainda assim manter um controle de todos os encargos sociais e trabalhistas. Deve perceber que os encargos sociais, em especial, têm uma grande importância para o desenvolvimento da sociedade e proteção do trabalhador. Mas, afinal, como podem impactar o seu negócio? Podemos dizer que, sem conhecimento e planejamento financeiro adequado, a empresa estará sujeita a uma série de problemas, começando por não conseguir arcar com todos os encargos, sujeita a penalidade e inclusive ao fechamento. Então, diante desse primeiro contexto, você deve lembrar que, no início, falamos sobre como os encargos sociais encarecem o custo do produto ou serviço. Portanto, há uma necessidade de uma boa estratégia para ter um controle.
Exemplificando para você ter uma ideia, os encargos sociais aumentam o custo salarial dos empregados 45%, sem contar os encargos trabalhistas e outras despesas de manutenção. Em suma, devemos entender que na contratação de cada novo funcionário é importante fazer um estudo e avaliar a sua necessidade. Essa avaliação e esse estudo, ele chegará para nós no contexto para evitar problemas financeiros e operacionais, como rotatividade e qualidade dos serviços ou produtos prejudicados, visto com a importância e seriedade necessária, a ausência de pagamentos ou mesmo o pagamento incorreto pode resultar em sérias consequências. Então eu peço aqui que todos vocês fiquem cientes de tudo isso que nós esclarecemos aqui nessa aula e siga adiante, tá? Então, pessoal, peço aqui que vocês continuem nos acompanhando nas próximas aulas, assim como o início da introdução dessa aula. A partir da aula 11ª, nós vamos começar o conteúdo prático, tá? Peço que acompanhe, siga nós aí da NASP Consultoria nas redes sociais e nós estamos com os cursos disponibilizados, tanto no nosso canal do YouTube e esses cursos à venda lá na plataforma da Hotmart, ok? Agradeço a todos, até uma próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau.